Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Antônio Pereira e nesse vídeo de hoje nós vamos estudar sobre sujeito e índice de indeterminação do sujeito. Primeiro vamos entender, o conceito de sujeito. O que é o sujeito, pessoal? É o elemento que pratica, ou sofre a ação expressa pelo verbo de uma frase ou de uma oração, Isso é considerado sujeito. Então, pessoal, na prática, o sujeito é quem pratica, ou sofre uma ação. Veja bem, Camila fez uma prova hoje, Você pode fazer uma pergunta para o verbo, Quem foi que fez uma prova hoje, A gente responde, foi a Camila, beleza? Então, neste caso aqui, a Camila vai ser o sujeito, porque foi ela, que praticou uma ação, de fazer uma prova hoje, E conforme o conceito está dizendo que quem pratica ou sofre uma ação é considerado sujeito, beleza, pessoal? Então vamos lá, existem vários tipos de sujeito. Existe o simples, o composto, o desinicial, que pode ser chamado também de sujeito oculto, inexistente e indeterminado. A partir de agora a gente vai ver sobre cada um deles, beleza? Vamos começar pelo sujeito simples. O sujeito simples é aquele sujeito que apresenta um núcleo, um único núcleo, certo? Mas o que é um núcleo? O núcleo seria a palavra mais importante, do sujeito, geralmente representada aí por um substantivo. Por exemplo, o funcionário mineiro vendeu o seu carro. Nós temos aqui o sujeito, o funcionário mineiro, porque ele praticou uma ação, de vender o carro, Isso aqui é o sujeito, beleza? Observe, quem é o núcleo aqui, pessoal? É a palavra mais importante. Nesse caso, o funcionário, o substantivo. Então, beleza, pessoal. Quando o sujeito tem apenas um único núcleo, eu vou classificar este sujeito de sujeito simples, tá ok? Vamos lá, sujeito composto. É aquele sujeito que apresenta dois ou mais núcleos, Vamos lá. Ana e Joaquim terminaram o namoro. Então, neste caso aqui, Ana e Joaquim é o sujeito composto, beleza? Porque praticaram uma determinada ação, de terminar o namoro. Então, neste caso aqui, a gente percebe duas palavras importantes neste sujeito, que é Ana e Joaquim. Portanto, Ana e Joaquim são os dois núcleos, que se tem aqui neste sujeito. Então, a gente pode concluir que Ana e Joaquim, isso é um sujeito composto, por apresentar dois núcleos. Beleza? E a seguir a gente tem o sujeito desinicial ou oculto, Que se trata daquele sujeito que pode ser identificado pela desinência verbal. É como o próprio nome já diz, pessoal? Sujeito desinicial. Eu vou identificar o sujeito através da desinência do verbo, ou seja, através da terminação do verbo. Vamos lá. Gostamos de pular carnaval. Nós temos aqui gostamos, Isso, e vai ser através da terminação dessa forma verbal que vou saber quem é o sujeito, beleza? Então veja bem, pessoal, todo verbo ele pode ser flexionado, Isso em três tempos, presente, passado e futuro. Neste caso gostamos, está no seu tempo presente, Isso, e todas formas verbais, elas podem ter vinculada, as pessoas do discurso, que é eu, tu, ele, nós, vós e eles, beleza? Então, imagine você conjugar o verbo gostar no presente indicativo, Vai ficar dessa maneira, veja bem. Eu gosto, Tu gostas, ele gosta, nós gostamos, vós gostais e eles gostam. Observe o seguinte, pessoal, que eu gosto, tem essa terminação aqui. Essa terminação aqui, chamada de desinência, permite, eu entender que gosto está vinculada à primeira pessoa do singular, que é eu. Então, neste caso, o sujeito de gosto é eu, entendeu? O mesmo acontece com gostas também, tem essa terminação aqui, e essa terminação aqui, ou desinência verbal, isso permite entender que o sujeito de gosta é tu. O mesmo acontece com gosta, Isso, essa terminação aqui permite entender que esta forma verbal do verbo gostar está vinculada à terceira pessoa do singular, que é ele, que pode ser ela também, Isso. E o mesmo acontece com gostamos também, Tem essa terminação aqui, amos,
permite entender que gostamos está vinculado à primeira pessoa do plural, que é nós. Então, sendo assim, o sujeito desinencial de gostamos, né, é nós. Conforme vocês podem ver aí, gostamos, tem essa terminação aqui, amos. Então, sendo assim, a gente pode dizer que o sujeito desinencial aqui é o que? É nós. Apesar que quando a gente diz assim, gostamos de pular carnaval, é a mesma coisa de dizer nós gostamos de pular carnaval. Beleza? Então, quando o sujeito é identificado através da desinência verbal aqui, ele recebe essa classificação aqui de sujeito desinencial ou sujeito oculto. Nesse caso, o sujeito desinencial aqui é nós gostamos, é nós, né, pessoal? E existe também o sujeito inexistente. O sujeito inexistente, como o próprio nome sugere, é quando a gente tem uma oração, né, que não tem o sujeito, não tem quem pratique, né, uma determinada ação e nem quem sofra uma ação, certo? Neste caso acontece mais com verbos, né, que expressa fenômeno da natureza. Exemplo, trovejou durante a noite, né? Nós temos o verbo aqui trovejar, que expressa, né, fenômeno da natureza, né? E nesta frase aqui não tem como, né, a gente dizer quem é o sujeito, por isso o sujeito aqui ele é inexistente. Exemplo também, ó, relampejou a noite inteira, né? Nesse caso também não teria o sujeito, beleza? Seria o sujeito inexistente. E o sujeito indeterminado não é expresso na oração, nem pode ser identificado pela desinência verbal. Aqui, embora você saiba, né, que exista o sujeito, mas é impossível de você identificar quem é o sujeito, não é isso? E quando a gente fala de sujeito indeterminado, né, uma das formas de indeterminar o sujeito é por meio dessa partícula, né, chamada ser. Não é isso? Uma de suas funções é de indeterminar o sujeito, beleza? Então, essa partícula aqui, ser, exerce várias funções, não é isso? Pode se comportar como um pronome reflexivo, um pronome reflexivo recíproco, não é isso? E pode se comportar também como uma conjunção integrante, uma conjunção condicional, beleza? Então surge uma grande dúvida, né? Muitas pessoas têm dúvida em saber quando é que o ser está indeterminando um sujeito, beleza? Existe critério para isso, tá, pessoal? Resolvi explicar de forma separada, né, para que vocês possam entender melhor, até mesmo porque isso aqui, índice de indeterminação do sujeito, é bastante cobrado em concurso público, vestibular, Enem, beleza? Então, pessoal, para mim saber se o ser está indeterminando o sujeito, eu tenho que seguir esses critérios aqui, ó. Primeiro, o verbo que está atrelado a ele deve ter no singular, certo, pessoal? Tem que ter no singular, é o primeiro passo. E este mesmo verbo que deve ter no singular, ele deve ser também um verbo transitivo indireto, ou um verbo intransitivo, ou um verbo de ligação, beleza? O que é verbo transitivo indireto? Se trata daquele verbo que não tem sentido completo, né? Necessita de um complemento, né, com preposição para que tenha, né, o seu sentido completo, beleza? E verbo intransitivo é aquele verbo que já tem o sentido completo. E o verbo de ligação é aquele verbo que não indica ação, né? O verbo de ligação, ele indica apenas uma qualidade do sujeito, uma característica do sujeito, beleza? Então aqui tem um exemplo, né, de cada um deles. Vamos lá. Primeiro exemplo, com verbo transitivo indireto. Primeira coisa que você tem que ver é se o verbo está no singular. Vamos lá. Precisa de tradutor. Veja bem, precisa está no singular, beleza? Precisa de tradutor. Quando digo precisa-se, né, observe que o sentido do verbo precisar, ele não está completo, porque quem precisa de alguma coisa, não é isso, pessoal? Aí vem o complemento, né, com preposição e completa o sentido do verbo precisar. Precisa-se de tradutor. Agora o sentido está completo, não é isso? E o complemento verbal, né, de verbo transitivo indireto deve vir sempre introduzido com uma preposição. Neste caso você está vendo aí a preposição de, não é isso, pessoal? E outra coisa que vocês podem observar também, quando diga assim, precisa-se de tradutor, você não sabe quem é o sujeito.
certo, pessoal? Embora você saiba que existe o sujeito, mas não tem como você determinar quem é o sujeito, beleza? Justamente por causa do ser que está indeterminando, ou seja, está como se fosse escondendo esse sujeito de você, beleza, pessoal? Então vamos para o próximo exemplo. Agora é com o verbo intransitivo. Veja bem, morre-se de fome. Quando digo morre-se, pronto, o sentido já está completo, certo, pessoal? Aí você deve se perguntar, mas de fome? Não está completando o sentido do verbo? Não está completando o sentido do verbo. Esse aqui de fome, pessoal, está indicando, né, a causa pela qual se morre, certo? Está indicando uma causa da morte, beleza? Não está completando o sentido do verbo morrer, beleza? O verbo morrer, ele já tem sentido completo. E ele tendo sentido completo, ele é o que? Um verbo intransitivo. E conforme vocês podem ver, morre está no singular, beleza? Não pode ter no plural. Se tiver no plural, este ser, ele vai exercer a função de outras coisas, beleza? Para ele exercer a função de índice de indeterminação do sujeito, o verbo tem que ter no singular. E quando a gente diz assim, ó, morre-se de fome, né? Você não sabe quem é o sujeito. É por isso que é chamado de índice de indeterminação do sujeito. O ser está indeterminando quem é esse sujeito. Então, o próximo exemplo é com o verbo de ligação. Era-se feliz, né? Tá aqui o verbo no singular, né? Lembre-se bem, tem que ter no singular. Logo, o ser, né? Isso. E feliz, uma qualidade, né? Do sujeito. Mas só que você não sabe quem é este sujeito, tá? Então, o verbo de ligação é aquele verbo que expressa uma qualidade, uma característica do sujeito. Então, pessoal, é isso, né? Verbo no singular, mais ser, qualidade do sujeito, verbo de ligação, é isso. E aqui estão os critérios, né, para que o ser funcione como índice de indeterminação do sujeito. É isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima.